Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Que Deus abençoe grandemente. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao Desafiando Concursos. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Rebeca Costa, sou professora de legislação. Nós estamos em uma preparação para o seu concurso público de Santo André. Bom, para você que está chegando agora e que eventualmente nunca assistiu uma aula aqui no canal, todas as aulas são gratuitas. A única coisa que eu faço para poder ajudar aqui no canal, que graças a Deus está em crescimento, é vender esses materiais que eu utilizo aqui com você, esses slides, esses mapas mentais, tudo por um valor único de R$ 10. Ou seja, são 5 cadernos, sendo um deles um caderno extra de regimento interno pelo valor único de R$ 10. Ou seja, R$ 10 por tudo. Fechou? Basta se você quiser colocar aqui nos comentários, eu quero o material, mas também vou deixar aqui na descrição o contato do curso, tá bom? Pessoal, bom, estamos analisando o artigo 5º da Constituição, em que eu separei em aulas, porque ele é bem extenso e poderia levar um bom tempo e poderia cansá-los um pouquinho também. Bom, vamos a partir então dessa aula começar a analisar a partir do inciso 37. Fechou? Vamos lá então. Não haverá juízo ou tribunal de exceção. Rebeca, o que é isso, tribunal de exceção? O tribunal de exceção, criado, no caso aqui no Brasil não é autorizado, mas esse tribunal ele tem a característica de ser criado, ou seja, formulado após o caso competente para julgar casos específicos. Então vamos imaginar, você tem um caso específico. E aí você tem esse tribunal sendo criado para julgar aqueles casos específicos. Ou seja, aquele tribunal, ele é criado após o caso A surgir, por exemplo. Ou seja, esse tribunal de exceção, ele surge então para julgar os casos competentes específicos desse caso. No Brasil, isso não é autorizado. Agora, lá no inciso 38 diz o seguinte, que é reconhecida a instituição do júri, ok? E lhe der a lei assegurados a plenitude de defesa. Então, você tem aqui defesa, o sigilo das votações, a soberania dos vereditos e a competência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Então, o júri aqui são os crimes dolosos contra a vida, ok? Essa é a competência que nós temos no júri, ok? A competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. 39. Não há crime sem anterior que o defina, apenas em prévia combinação legal. Como assim, Rebeca? Vamos lá para o desenho, tá? Vamos lá. Vamos imaginar. Aqui, ó. Pensa. Vamos deixar o Zezinho de férias? E vamos pensar no fulaninho. Esse é o fulaninho, tá? Posso falar que vamos supor, eu vou colocar aqui, gente, vamos supor, fulaninho. Eu posso falar que o fulaninho cometeu crime F, é sempre crime A, crime B. Pensa aqui, ó, eu posso falar que o fulaninho cometeu crime F se eu não tenho uma lei que defina o ato F como crime? Não. Mas agora, se o fulaninho ele comete o crime F, mas eu tenho uma lei que fala que esse ato que ele cometeu é crime, aí tudo bem. Mas posso falar que o fulaninho cometeu um crime se eu não tenho uma lei anterior que defina o ato que fulaninho cometeu? Ou seja, eu só posso falar que o fulaninho cometeu se tiver uma lei que fala o ato F é crime. Aí sim.
Agora, nem pena sem prévia combinação legal, a mesma coisa. Só pena que seja disposta em lei. Esse conceito aqui, por exemplo, não há crime sem prévia, sem lei anterior que defina, nem pena sem prévia combinação legal. Adultério. No Brasil, sabemos que adultério deixou de ser crime. Então, é um exemplo que não há crime sem lei anterior que o defina. Então, por exemplo, uma pessoa hoje ela não pode ser responsabilizada pelo crime de adultério, por exemplo. Então, é um exemplo mais usado que nós temos dentro da seara penal. Então, quando você vai estudar até lá no direito penal, se você um dia tiver essa oportunidade, é o exemplo mais utilizado, que deixou de ser crime. Então, eu não posso falar que o fulaninho cometeu tal ato se aquele ato não é crime, tá? Está aqui o nosso mapinha mental. E aí, continuando, falando o seguinte, ó, terminamos aqui, 39, 40. A lei penal, ela não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Como assim, Rebeca? Agora começa toda a parte penal, né? Para quem gosta de direito penal, então começa a parte que as pessoas mais gostam, né? Por exemplo, gente, a lei penal, ela não retroage, ou seja, ela não volta, ela não vai retroagir, salvo para beneficiar o réu. Então vamos pensar no seguinte, ó. Eu tenho uma linha do tempo, tá? Que é o meio da linha do tempo. Vamos imaginar que, deixa eu ver aqui, o Zezinho, agora o Zezinho volta a ser, tá? O Zezinho, ele está cumprindo o pé, tá? Só que Zezinho está cumprindo apenas X, ok? Mas vamos supor que daqui para frente, essa pena X, ela ficou mais severa. Então, ficou assim, algo mais grave, mais puxado. Falar assim, ah, então, coitado do Zezinho, né? O Zezinho, ele vai cumprir essa pena mais branda, mais grave, mais puxada. Sim ou não? Não. Porque a lei penal, ela não vai retroagir, salvo para beneficiar o réu. Como assim? Fala que a pena X, por exemplo, ela ficou agora, por exemplo, né? Ela está mais, né? Passou, enfim, aconteceu algo que ela está mais tranquila, vamos pensar assim, aí ela retroage para beneficiar o Zezinho aqui. Mas ela não vai retroagir para poder prejudicar o Zezinho. Ela vai retroagir para beneficiar o Zezinho. Então, ela só vai retroagir para beneficiar. Ela não vai, a lei penal não vai retroagir para prejudicar, salvo se for para beneficiar o réu. Diz que a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. E ainda fala o seguinte, que a prática do racismo constitui crime inafiançável. E aqui, gente, então há muito cuidado. Deixa eu até vir aqui, ó. Antes de continuar, deixa eu vir para o nosso mapa mental aqui, ó. Não, deixa eu fazer o seguinte. Vamos na ordem cronológica dos fatos. Então, a prática do racismo, ela constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, racismo. Agora, a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia. Presta atenção.
a prática da tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo, os definidos como os hediondos. Por eles respondendo os mandantes, os executores e os que podendo evitá-lo se omitir. Então, quem que pode responder? Mandante, executor e aqueles que poderiam evitar e se omitir. Então, vamos lá com calma. Prática do racismo. Fiançável e imprescritível. Prescritível. Agora, fiançável e suscetível de graça ou anistia. Prática da tortura, tráfico ilícito de entorpecentes, drogas afins, terrorismo e os crimes hediondos. Rebeca, eu te pergunto, né? Vamos supor você me perguntar. Como é que eu vou gravar tudo isso na minha prova? Nós temos um mnemônico, ou seja, um mapinha mental muito conhecido. Gente, que se essa parte cair na sua prova, e você lembrar desse mnemônico, já fica tudo muito mais fácil. Vamos lá. Ó, os dois, ó, tortura, tráfico, terrorismo, hediondo, racismo, ó, isso, racismo e ação de grupos armados, eles são inafiançáveis, ó, inafiançáveis e inafiançáveis. Todos são inafiançáveis. Só que como que eu vou saber quais são insuscetíveis de graça ou anistia? Conhecemos como os 3TH. Insuscetível de graça ou anistia. Tortura, tráfico, terrorismo e hediondo. Então, insuscetível de graça ou anistia. Aqui, ó. Insuscetíveis de graça ou anistia. T de tortura, T de tráfico, T de terrorismo e hediondo. Então, tortura, tráfico, terrorismo e hediondo. 3TH. São três T's e um H. Agora, são qual, né? No caso, quais são os imprescritíveis? Racismo e ação de grupos armados. Como que a gente grava? Ração. Ra e o são aqui da ação. Esse é o mnemônico mais usado, gente, mais usado aqui, ó, imprescritível. A prática do racismo constitui inafiançável e prescritível, ok? Esse, gente, é o mais conhecido, ok? Deixei aqui outro mapinha mental para vocês. Ó, o que que nós temos ali? O ração, né? Que é o racismo e a ação de grupos armados. Porque ainda a lei diz o seguinte, que constitui crimes inafiançáveis e imprescritíveis a ação de grupos armados. Então, se eu estiver falando de imprescritível, eu falo do racismo, ok? E da ação de grupos armados. Fechou? Eu sei que é muita coisa para nós podermos, né, assimilar, mas são mnemônicos que a gente utiliza, ó, que vai ajudar vocês, ó, tá bom? Ok? Bom, continua dizendo que nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano, então uma reparação, tá? Por danos, ok? E a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendida aos sucessores e contra eles executados até o limite do valor do patrimônio transferido. Ou seja, gente, como é que funciona? Vamos supor que o fulaninho aqui, ó, tá? Foi condenado. Foi condenado. Esse fulaninho, ó, filhos. Fulaninho um e o fulaninho 2. Só que esse fulaninho um aqui que foi condenado, vamos supor que ele morreu. Já era, morreu.
pode virar e falar assim: olha, já que o fulano morreu, então, infelizmente, o filho mais velho dele vai responder a pena. Isso pode? Não. Por quê? Porque a pena não passará. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Quem que é a pessoa do condenado? O fulano, no caso aqui, né? Fulano pai. Não é o fulano filho. Não é o fulano filho um. Então, a pena não passa da pessoa do condenado. Foi o fulano pai aqui que foi condenado. Não fulano filho, fulano sobrinho, enfim, ciclano, beltrano, não. Agora, se eu estiver falando de uma reparação de danos, aí sim. Desculpa, gente. Aí sim. Essa reparação ela pode ser estendida aos sucessores até o limite do valor do patrimônio transferido. Então, se o limite do patrimônio transferido foi X, então, nesse caso, vai se estender essa execução de valor até o valor X que foi transferido, ok? Ou seja, X foi o valor X que foi transferido. Então, se tem ali que reparar um dano e a decretação de algum perdimento de bens, é estendida aos sucessores, sim. Contra eles executados, sim. Porém, essa execução é até o limite do valor do patrimônio transferido. Gente, deixa eu só tomar uma água aqui. Só um minutinho, tá? Pronto, deixa eu colocar minha garrafinha. Tô tendo que colocar aqui no chão, gente, porque troquei aqui a posição, não tem onde colocar aqui. Se eu colocar em cima da mesa, pode cair no computador, no livro e já era. Bom, ainda temos que a lei ela vai regular a individualização da pena e vai adotar, entre outras, as seguintes. Então, eu tenho a individualização da pena. Quais podem ser essas penas? A privação ou restrição de liberdade, tá? Você pode ter perda de bens, você pode ter multa, prestação social alternativa e a suspensão e interdição de direitos, ok? Agora, essa parte, ela é bem delicada. Por quê? Porque é bem cobrado. O que você tem na lei? Você tem na lei quais são as penas, o que pode, mas você também tem o que não pode. O que que a Constituição te garante? Que não haverá pena de morte, salvo em caso de guerra declarada. Então, não tem pena de morte, salvo em caso de guerra declarada. Nem de caráter perpétuo, nem de trabalhos forçados, nem de banimento e nem cruéis. Você vai nessa prova, onde você tem que tomar cuidado com a linha A? Por quê? Porque fala que não pode pena de morte, só que você tem uma exceção, salvo em caso de guerra declarada. Agora, que caráter perpétuo, forçado, banimento e cruel, aqui você já pega de cara que são coisas bem, né? Tipo assim, vamos pensar assim, são bem proibidos, vamos pensar assim. Porque aí você já vem falar, nossa, poxa, de caráter perpétuo, ai que coisa. Então você já consegue ver. Mas esse de morte, salvo em caso de guerra declarada, seria um ponto que você teria que tomar cuidado. Porque essa pessoa que não viu o artigo 5º fala, nossa, não, que absurdo, em caso nenhum vai haver a pena de morte. Não, isso aqui tá errado. Peraí. Não haverá pena de morte, salvo em caso de guerra declarada. Aí a pessoa pode pensar, nossa, mas tem uma exceção à pena de morte? Se tivesse tido as aulas, desafiando o concurso. Brincadeira, pessoal. Aqui fica mais um mapa mental para vocês, tá? Bom, para quem adquiriu, pessoal, o material, todos esses mapas mentais estão lá, tá? Vocês podem utilizá-los lá, enfim, se vocês quiserem só assistir a aula aqui, sintam-se à vontade. Bom, temos também de onde essa pena será cumprida. Ela será
cumprir estabelecimentos distintos de acordo tanto com a natureza do delito, idade, sexo e do operado, tá? Também você tem ali assegurado ao preso, então, obviamente, o respeito à integridade física e moral, então, obviamente, tá? Agora, falando das presidiárias, o que que nós temos aqui muito importante? A elas serão asseguradas as condições de permanecer com seus filhos durante qual período? Durante o período de amamentação. Agora, ponto importante, nenhum brasileiro ele será extraditado, salvo e naturalizado em caso de crime comum, praticado antes da naturalização, ou seja, previamente à naturalização, ou se comprovado envolvimento no tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei. Mas a regra, nenhum brasileiro vai ser extraditado, salvo naturalizar praticado ali o crime antes da naturalização ou se for comprovado envolvimento no tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tá? Outro mapinha mental para vocês verem, tá bom? Bom, falando dessa extradição, não será concedida a extradição de estrangeiro por crime político de opinião. E também diz que ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente, né? Vamos pensar ali no juiz competente. Então, ninguém pode ser processado, ninguém pode ser sentenciado se não for por uma autoridade competente, ou seja, possui competência, vou anotar aqui direitinho, possui competência para tal ato, tá? Diz que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal, ou seja, todo aquele trâmite legal, tá? Será observado e você tem aqui, né, assegurada ampla defesa, contraditório, enfim, todos esses pontos serão observados. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo, esse processo administrativo, Rebeca, parte processo administrativo disciplinar. E os acusados, em geral, serão assegurados o contraditório e a ampla defesa, como meios e recursos administrativos. Sim, contraditório e ampla defesa. A ampla defesa, começando por ela, é que o acusado ele pode se utilizar dos meios de defesa para, então, obviamente, se defender, então, provas. Então, tudo que puder usar para sua defesa, claro, ali tudo legalmente, tá, gente? Mas ele vai se defender essa ampla defesa. Então, ele tem ali o auxílio, né? Ele tem ali o amparo do advogado. Agora, no processo administrativo, essa figura do advogado é obrigatória? Não. Mas se você estiver falando ali no processo judicial, você tem a figura do advogado. Agora, contraditório é ele poder contradizer tudo aquilo que é dito contra ele. Então, se falar, fez isso, não, peraí, não foi isso que foi feito. Então, ele tem esse direito de contradizer, ok? Deixa eu trocar aqui para eu poder mudar o material. Outro mapinha mental aqui para vocês poderem dar uma olhadinha, tá? Se vocês quiserem pausar, deixa eu fechar aqui a câmera. Se vocês quiserem pausar, tá bom? Darem uma olhada, fiquem à vontade. Agora, são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos, foi o que eu falei com vocês. A ampla defesa, que eu acabei de falar com vocês, que as provas obtidas por meios legais. Então, essa ampla defesa, ela vai ser ali assegurada, ela vai ser exercida dentro dos meios lícitos. Agora, ninguém será considerado, esse é bem famoso, né? Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado, sentença penal condenatória. Então, trânsito em julgado. Bom, ok, até esse momento ninguém é considerado culpado, ok? Agora, o civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. E será admitida ação
privada nos crimes de ação pública, se a essa não for intentada no prazo legal. Esse ponto aqui, pessoal, já é específico, tá? Ele já é bem específico lá do âmbito penal, porque nós temos tanto as ações privadas quanto as ações públicas. Nesse caso, se a ação pública ela não foi intentada dentro do prazo legal, por quê? Porque você tem os crimes ali, por exemplo, que é de ação pública e ação privada. Se essa de ação pública não foi apresentada no prazo legal, aí você pode ter as ações privadas no de ação pública. Eu creio que essa parte não vai ser cobrada, porque aqui já é algo muito específico do direito penal. Eu creio que aqui não, acho que não, eu creio não ser cobrado, tá? Bom, poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou interesse social exigir, tá? Porque, em regra, você tem a publicidade dos atos, tá bom? Ninguém será preso se não em flagrante delito, esse aqui também cai bastante, ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei. Mas a regra é que ninguém será preso senão em flagrante delito ou por uma ordem escrita e fundamentada. A prisão de qualquer pessoa e o local, tanto a prisão e o local onde se encontre, elas serão imediatamente comunicadas ali ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa que ele, né, indicar. Então, por exemplo, o fulaninho aqui foi preso. Foi preso. Então, tanto a prisão quanto o local é comunicado ao juiz. Então, é imediatamente comunicado, tá? Não é assim, algo que passa 20, não. É imediatamente comunicado, tanto ao juiz competente e também à família do preso, ou a pessoa que ele identificar. Ok? Só um minuto, gente. Fechou? Bom, agora, pós, né, preso ali, ter sido preso em flagrante delito, o que que vai acontecer? Ser informado dos seus direitos. Seus direitos, qual é o mais conhecido? O direito de permanecer em silêncio, permanecer calado. Segurar da assistência da família e do advogado. Ou seja, esse ser calado não é assim, como que eu posso dizer? Eu estava com a palavra agora. Não é uma. Ai, gente. O fato dele ficar calado não quer dizer que ele está errado, tá? Esse permanecer calado não é assim, ah, viu, ficou calado, não, não é uma acusa. Assim, ele fica calado, ele não está se declarando culpado. É o direito dele poder ficar calado, sendo assegurada assistência da família do advogado, ok? E ali você entra, né? Entra ali a justiça gratuita, entra vários pontos muito, muito interessantes também, depois, se você quiser dar uma olhadinha tudo na Constituição, tá? Agora, o preso, pessoal, ele tem o direito garantido na Constituição à identificação de quem foi o responsável por sua prisão ou quem foi responsável pelo seu interrogatório policial. Então, o preso, ele tem esse direito de identificação de quem foi responsável pela sua prisão ou por quem foi responsável pelo seu interrogatório policial. Agora, se essa prisão ela foi ilegal, ela será imediatamente, não é depois de 24 horas, 12 horas, não, imediatamente relaxada. Por quê? Porque a prisão foi ilegal, ok? Agora, quando a lei admitir a liberdade provisória com ou sem fiança, ninguém será levado à prisão ou nela mantido. Então, se foi ali admitida uma liberdade provisória, por que que a pessoa vai continuar, né, sendo mantido na prisão? Então, ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando admitir liberdade provisória com ou sem fiança. Agora,
que na prisão sabemos que não existe prisão civil por dívidas. Agora, qual é a exceção da prisão civil? Obrigação alimentícia e a do depositário infiel. Depositário infiel já é um outro ponto muito específico também, mas sabemos ali que prisão, obrigação alimentícia. Então, por exemplo, imagina, né? A pessoa está ali devendo. Enfim, não conseguiu pagar uma conta, olha, batendo aqui na sua porta, sou da loja fulano de tal ali, não, não existe isso, né? Não tem nem como, né, inventar aqui um exemplo, né? Nem me vem à mente. Bom, agora vem um remédio constitucional, que é o habeas corpus. A lei garante o habeas corpus em quais casos? Quando alguém, né, pode ser então qualquer pessoa, se achar, sempre que alguém sofreu, se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Então, o habeas corpus, ele é impetrado se eventualmente a liberdade, o direito de liberdade foi ali infringido, ok? Bom, agora, um outro remédio constitucional é o mandado de segurança. Mandado de segurança, quando que nós vamos ter ali a sua figura? Quando eu estiver falando de uma proteção de direito líquido e certo. Porém, esse direito líquido certo, ele não é amparado nem por habeas corpus, nem por habeas data. Quando o responsável por essa ilegalidade ou abuso de poder for uma autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Então, o mandado de segurança é para proteger o direito líquido e certo, quando ele não for amparado por habeas corpus ou por habeas data. Agora, o mandado de segurança coletivo, por quem que pode ser impetrado? Por um partido político, ou por uma organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída há pelo menos um ano. Nesse caso, esse mandado de segurança coletivo, no caso de uma organização, por exemplo, vai ser em defesa dos interesses do membro ou dos associados, tá? Daquela associação. Deixa eu subir a tela aqui e depois nós vamos para as questões. Bom, temos mais um remédio? Temos o mandado de injunção. O mandado de injunção, pessoal, é sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e cidadania. Por exemplo, vamos imaginar que a Constituição me garanta, um exemplo, tá? O exercício. Opa, peraí, gente. O exercício do direito A. Só que esse direito A, ele deveria ser regulamentado por uma norma específica. Só que, ó, sempre que há falta de norma, então, uma norma que venha regulamentar o exercício do direito A, não. A Constituição me garante norma. Então, o que que você tem? Entra nesse caso, um mandado de injunção. Ou seja, eu tenho um direito, só que a falta de uma norma que venha regulamentar aquele direito, se o exercício, porque eu não sei como que pode ser feito, eu não sei quais casos, eu só sei que eu tenho garantido, mas eu não tenho uma norma que venha falar passo a passo do que pode ser feito, como é feito, por que é feito, quando deve ser feito, tá? Agora, outro ponto muito importante é o habeas data.
O habeas data, você já tem ali para assegurar Deixa eu pegar minha caneta. Assegurar conhecimento de quê? De informações relativas à pessoa do impetrante. Ou seja, aquele que é vamos pensar assim, que está impetrando o habeas data, a pessoa que está ali requerendo, tá? Constantes no registro ou banco de dados ou entidades governamentais, ou para alguma retificação de dados, quando não se prefira fazer o processo sigiloso judicial administrativo. Quando quer retificar alguma coisa, e ali você não quer fazer pelo processo judicial, por exemplo, então você vem filtrar o habeas data, tá? Já estamos terminando. Finalizando, quase finalizando, temos que qualquer cidadão é parte legítima para a população popular, ok? Que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou entidade que o Estado participe. O Estado vai prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Exemplo, tá, dessa prestação judiciária, é a Defensoria Pública do Estado, tá? Que vai ele trabalhar nessa assistência jurídica integral e gratuita, ou nas localidades que não possuem a defensoria, como que essa assistência é feita? Você tem a defensoria em conjunto com a OAB. Então, você tem a nomeação, por exemplo, dos advogados, tá? Agora, o Estado vai indenizar o condenado por erro judiciário, assim também como que ficar preso além do tempo fixado na sentença. Então, o Estado vai indenizar aquele que foi condenado por um erro do judiciário ou aquele que ficou preso por um tempo além daquele que foi fixado na sentença, porque você tem a sentença ali, você tem, né, os fundamentos do juiz, bonitinho, é o relatório, parará, parará, parará. Aí você tem toda ali toda. Ai, gente, como é que fala a palavra? Aí, especificando, tá? Não é especificando, mas ali citando os artigos, a letra da lei, um julgado anterior, enfim, alguma coisa que os tribunais disseram, uma fundamentação. Glória a Deus, lembrei a palavra. Obrigada, Senhor. Gente, eu não gosto de esquecer a palavra. Ai, me dá uma coisa. Aí quando termina a aula, eu fico, gente, mas como é que era a palavra? Aí eu falo, mãe, pai, qual que é aquela palavra lá parecida com aquilo? Aí que eu venho lembrar que palavra é. Então você tem toda a parte fundamentada, depois disso você tem um pouquinho ali do que aconteceu e você tem a pena. Então, se a pena fixou X, só que ele cumpriu o tempo Y superior, então você também tem ali essa indenização. E você tem ali gratuitamente para o reconhecidamente pobre, o registro civil do nascimento e a certidão de óbito, ok? São gratuitas também as ações de habeas corpus e habeas data na forma da lei e os atos necessários ao exercício da cidadania. E no âmbito judicial e administrativo, são asseguráveis a razoável duração do processo, né, e a celeridade da tramitação, ou seja, você tem ali fazendo o possível, né, para que o processo não venha durar ali, perdurar por meses, anos. Então você tem ali uma razoável duração processual para que não fique ali, né, postergando. E ele também é assegurado o direito da proteção de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, ok? Parágrafo primeiro, as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata, ou seja, ali na hora, e os direitos e garantias que estão aqui na Constituição não excluem outros decorrentes do regime dos princípios por ela adotados ali nos tratados internacionais. Os tratados e as convenções sobre direitos humanos serão equivalentes às emendas constitucionais e o Brasil se submete à jurisdição do Tribunal Penal Internacional, ou TPI, e cuja criação tenha manifestado adesão. Ok? Bom, agora nós vamos para as questões, gente. Deixa eu aqui. Próxima aula não, vai ser essa aula mesmo. Essa aula mesmo das questões. Hum,
Agora vocês vão ver como que a prática é aplicado nas provas, tá? Como que os assuntos... Ah, Rebeca, você não trouxe ali 500 questões? Não. Por quê? Porque, pessoal, em uma única questão, você tem mais de um inciso sendo cobrado. Então, você tem mais de um direito fundamental sendo cobrado em cada questão. Vamos ver na prática como que funciona? Toda ação da banca? Não. Por quê? Porque o artigo 5º, pessoal, ele é muito padrão, tá? Então, sempre nós vamos encontrar na banca? Não. Ah, então não vou resolver questões? Tire isso da cabeça de vocês, tá? Vamos sim resolver questões. Acerca dos direitos e deveres individuais e coletivos, assinale a alternativa incorreta. Então, você está procurando a maçã podre aqui. Letra A. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurado ao proprietário indenização ulterior se houver dano. Certo ou errado? Poxa, tá certo, né? Temos aqui iminente perigo, não é desapropriação. Se fosse desapropriação, seria uma indenização prévia, né? Anterior, prévia, de forma prévia. B. Aos autores pertencentes o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, não sendo tais direitos transmissíveis. C. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. D. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito a pena de reclusão nos termos da lei. E aí, o que que vocês acham? Letra B. Todas estão corretas? Sim, mas a letra B não. Onde eu tenho lá no artigo 5º, inciso 27. Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras. Transmissíveis aos herdeiros. Aqui disse que não são transmitíveis, não sendo. Sim, são transmitíveis aos herdeiros. Ok? Assim, dos direitos e deveres individuais e coletivos, é correto afirmar que, então, aqui está procurando apenas uma correta. Letra A. A prática do racismo constitui crime inafiançável e prescritível? Gente, é imprescritível. Letra A está errada. B. A lei não punirá qualquer discriminação tentatória de direitos e liberdades fundamentais? E aí, o que você acha? C. A lei não considerará crimes inafiançáveis suscetíveis de graça ou anistia, prática, tortura. Não considerará? Considerará, gente. Entorpecente, drogas afins, terrorismo. Lembre do TH, tá? Letra D. A lei penal não retroagirá salvo para beneficiar o réu. E aí, o que que você acha? B ou D? Letra D de dado. Não, e gente, a lei vai punir qualquer discriminação, óbvio que vai punir. Acerca dos direitos e deveres individuais, assinar a alternativa correta. Vamos lá. Ninguém será obrigado a fazer ou a deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei ou medida provisória. E aí, o que que você acha? Estava tudo lindo, tudo perfeito, até falar medida provisória. Errado. B. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização apenas por dano moral ou à imagem? E aí? C. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Vou deixar uma interrogação nessa daqui.
É nós vermos depois se ela está correta. D. A casa é asilo inviolável no indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia ou à noite, por determinação judicial. Não, gente, determinação judicial de dia. É livre a manifestação do pensamento, sendo permitida em alguns casos do anonimato? Não, sendo vedado ou anonimato. Então, nesse caso, alternativa correta, letra C de certo, ok? Mais uma questão. Acerca dos direitos e deveres individuais e coletivos, assinale a opção correta, ou seja, está procurando a opção certa. Letra A. Segundo a Constituição, todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, mediante prévia autorização, desde que não frustre outra reunião anteriormente convocada. E aí? Prévia autorização? E aí, o que que você acha? Não. B. É livre a manifestação do pensamento, sendo garantido o anonimato? Não, gente, sendo vedado o anonimato. C. A lei poderá retroagir para beneficiar o réu? E aí? D. A Constituição garante a obtenção de certidões e repartições públicas para a defesa de direitos, esclarecimento de situações de interesse pessoal mediante pagamento das respectivas taxas? O que você acha? Letra C. Rebeca, mas fala que. Ai, mas a lei penal ela não pode pode retroagir para beneficiar o réu. O que a letra C te trouxe aqui? A letra C te trouxe só o final do artigo. A lei pode retroagir para beneficiar o réu, né? Porque fala que ela não vai retroagir salvo para beneficiar o réu. Então aqui eles só trocaram. A lei penal pode retroagir para beneficiar o réu. Só trocaram. Mais uma. A respeito dos direitos e deveres individuais e coletivos, assinale a opção correta. É livre a manifestação do pensamento, seja ela exercida por pessoa conhecida ou pessoa anônima? Nada a ver, gente, sendo vedado o anonimato. B. Ninguém pode fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei? C. Todos poderão reunir-se em locais abertos desde que haja prévia autorização? Não, gente, não é autorização. D. É plena a liberdade de associação para fins ilícitos, inclusa de caráter paramilitar? Jamais. Ou letra E. A expressão de atividade artística é livre, não estando sujeita a censura ou licença. E aí? O que você acha? Letra E. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura. Ok? E aqui é ninguém será obrigado a fazer. Ok? A Constituição, no capítulo dos direitos e deveres individuais e coletivos, estabelece que, letra A, não será concedida extradição por crime comum, salvo por crime político ou de opinião. Letra B. É assegurado o direito de agravo proporcional de resposta, vedada a indenização? Negativo. C. As entidades associativas, ainda que não expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar? Não, precisam ser expressamente autorizadas. D. No caso de iminente perigo, a autoridade civil ou militar poderá usar de propriedade particular vedada a indenização anterior? Erradíssimo. É. A criação de associações e de cooperativas na forma da lei depende de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento? Correto. Alternativa certa, letra E. Ok? E última questão. Acerca dos direitos e deveres individuais e coletivos previstos na Constituição, a alternativa correta. Letra A. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, sendo possível discriminação salarial no trabalho? Não. Em qualquer hipótese, jamais. B. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar
de fazer alguma coisa, senão em virtude de solicitação de autoridade superior. Não, gente, senão em virtude de lei. C. É possível a tortura e tratamento desumano? Não, gente, não precisa nem de lei, né? D. Todos são iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Certíssimo. Corretíssimo. Ok? Bom, pessoal, foi um prazer tê-los aqui comigo. Próxima aula, nós vamos analisar a Constituição lá no seu artigo 7º, ok, pessoal? Que Deus abençoe grandemente sua vida, seus estudos. Muito obrigado. Eu agradeço muito a Deus todos os dias por vocês, os alunos. Que Deus abençoe grandemente sua vida, sua preparação, tá? O que vocês precisarem, por favor, podem colocar aqui nos comentários dicas, sugestões, suas opiniões, tá? Que isso ajuda muito o crescimento do canal. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pelo carinho de cada um de vocês. Que Deus abençoe. Até a nossa próxima aula. Um grande abraço. Até mais. Tchau, tchau.